a graça e a paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa essa noite. Neste momento, nós estamos dando início aqui à nossa live de quarta-feira, a nossa tradicional live de quarta-feira. Eu creio que Deus, Ele falará conosco essa noite de uma forma poderosa. Nós estaremos essa noite ministrando a poderosa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus, Ele tem um alimento dos céus para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que estiver entrando aqui nessa live, já vá se apresentando, falando aqui para mim de qual cidade, de qual estado, ou até mesmo de qual país você está assistindo essa live. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Saiba de uma coisa, que essa noite, Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar. Nós vamos ministrar a palavra. Talvez você chegou até aqui e você está desanimado, você está triste, você está angustiado. Você pode até mesmo estar passando por uma luta, por uma provação. Fique conosco, receba a palavra do Senhor. Nós vamos orar juntos daqui a pouco. E eu creio que Deus, Ele tem algo especial com a minha e com a tua vida essa noite, no nome de Jesus. Amém? Sou de Cuiabá, Mato Grosso, mulher moderna, Deus abençoe. Maringá, Paraná, Deus abençoe. Gustavo, Antônia Gomes, Salinópolis, Pará, Brasil, Deus abençoe. No nome de Jesus, amém, graça e paz. Irmão Carlos também está entrando na live. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, amém, uma boa noite a todos. Você que estiver me assistindo agora, às 9 da noite, ao vivo, aqui no Instagram. E você também que estiver depois assistindo aí no canal do YouTube, essa mensagem, essa pregação vai também ficar no canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, no nome de Jesus. Eu conto com o seu compartilhamento. Eu peço que você compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus familiares. Amém? Não deixe de compartilhar essa live. Quando você compartilha a live, você está cooperando com a obra do Senhor. Você está ajudando a gente a alcançar mais pessoas através da pregação da palavra de Deus. Amém? A obra de Deus não é feita somente por uma pessoa, mas a obra de Deus é feita por todos aqueles que se dispõem, amém, levar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento à obra do Senhor foi Deus. Então é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz a sua palavra prosperar nos corações. O nosso papel é pregar, o nosso papel é compartilhar, o nosso papel é chamar mais irmãos, o nosso papel é enviar a mensagem do Senhor a mais pessoas. Pode ter certeza que aí no seu direct, no Instagram, você tem um familiar, você tem um amigo, você tem um parente, você tem um conhecido que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Essa noite eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, amém, em cima do tema a esperança do cristão em um mundo perdido. Amém? Qual que é a esperança do cristão em um mundo caótico, em um mundo corrupto, em um mundo perdido e conforme diz a palavra do Senhor, em um mundo que jaz no maligno? Qual que é a esperança do cristão? É sobre esse assunto que nós vamos ministrar essa noite. Eu peço que você compartilhe ao máximo essa live, envie aí para 5, 6, 7 pessoas e nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu vou estar orando e logo em seguida nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Saiba de uma coisa essa noite: Jesus está aonde a sua palavra está, onde a palavra de Deus é ministrada, Jesus se manifesta. E Jesus disse que aonde houver um ou dois reunidos em meu nome, ali ele se faria presente. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em estar aqui mais uma quarta-feira, ministrando a Tua palavra, falando do Teu Evangelho, falando do Teu amor. Pai, alcança vidas essa noite, alcança corações, que a Tua palavra vai e produz o resultado pelo qual ela será enviada. Pai, que através da Tua palavra o Senhor possa restaurar, edificar, fortalecer, capacitar. Senhor, leva a nossa mente cativa à tua vontade, ao teu querer essa noite. Repreende toda dispensação, toda sonolência, todo cansaço,
tudo aquilo que trabalha para que a tua palavra não flua, Pai. Leva a nossa mente presa, cativa ao teu querer, tira toda dispensação, todo cansaço, toda sonolência, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço. Leva a nossa mente cativa à tua vontade, que a tua graça se manifeste essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós se levantamos essa noite para clamar. Pai, nos alimenta com a tua palavra, estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Pai, ministra o nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e amém. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 14, é o texto base dessa mensagem dessa noite. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 14, o tema dessa mensagem, o tema dessa reflexão é a esperança do cristão em um mundo perdido. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, ele diz: resta, irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor. Se alegrai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. No versículo 2, o apóstolo Paulo lhe diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, disse Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um amém por esta palavra? Meus irmãos, é muito interessante essa colocação, essa reflexão que Paulo traz à igreja dos Filipenses, porque no contexto do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo ele está trazendo um alerta. Paulo está consertando o foco daquela igreja. Paulo está consertando o foco daqueles cristãos daquela região. Por quê? Porque naqueles dias, naquele tempo, alguns maus obreiros, alguns falsos profetas estavam ensinando que para os cristãos serem salvos, para os cristãos alcançarem a graça do Senhor, eles tinham que praticar uma obra da lei de Moisés, uma obra da religião. Eles tinham que se circuncidar, eles tinham que afligir a sua carne, segundo a lei de Moisés ensinava que todo homem judeu deveria fazer. E agora os
falsos profetas, os maus obreiros, queriam introduzir isso no meio da igreja. E aqui Paulo, então, ele vem através da narrativa do capítulo 3, consertando o foco daquela igreja em meio a uma visão deturpada, uma visão distorcida que os irmãos estavam tendo e estavam sendo ensinados naquela época. Meus irmãos, e tendo isso como pano de fundo, eu quero trazer uma reflexão essa noite. A esperança do cristão em um mundo perdido. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de incertezas, tempos de insegurança. Quando nós olhamos muitas vezes para o cenário mundial, para o cenário da nossa nação, para o cenário da sociedade, para o cenário dos noticiários, para o cenário de tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, muitas vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes nós ficamos desanimados, muitas vezes nós ficamos angustiados. Talvez essa noite você pode ter entrado aqui nessa live e você pode estar passando por um desemprego, você pode estar passando por uma luta na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Talvez você entrou aqui essa noite, você está sofrendo com crises de ansiedade. Talvez você está aqui essa noite e você está extremamente temeroso ou temerosa com o futuro, com o que será do dia de amanhã. E diante de todas essas incertezas, diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses vales que o cristão ele passa nesse mundo, qual que é a nossa esperança? Aonde estão os nossos olhos? Em quem nós temos crido? Para quem nós temos olhado? Qual que é o nosso foco? Porque é bem verdade que nós aceitamos a Jesus Cristo, é bem verdade que muitas vezes em um momento da nossa caminhada nós abraçamos a fé, mas os dias passam, os meses passam, os anos passam e as lutas vêm, as dificuldades vêm, os empecilhos vêm, o inimigo trabalha e muitas vezes nós começamos a perder o foco da nossa fé, nós começamos a olhar para a vida, nós começamos a olhar e depositar a nossa esperança somente nas coisas dessa terra. Muitas vezes nós começamos aos poucos, de forma sutil e sorrateira, perder o foco da eternidade. Nós começamos a ficar somente com uma perspectiva terrena. E uma coisa que nós temos que entender essa noite: o nosso foco, os nossos olhos e a nossa esperança não está somente nas coisas dessa terra, porque a palavra do Senhor diz que se nós esperarmos somente em Deus nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós temos que entender que por mais que nós passamos uma dificuldade, uma luta, uma provação, um dia mau nessa terra, tudo é passageiro. O cristão nessa terra, ele é peregrino, ele é forasteiro em terra estranha. A nossa esperança está em Cristo Jesus e esse ressuscitado. Nós não podemos deixar somente as lutas e as provações e as dificuldades desse presente século, desse presente momento, roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, tirar o nosso foco. Nós temos que entender que Jesus Cristo está voltando e Jesus Cristo nos fez uma promessa, aleluia. O nosso foco não pode ser somente nas coisas dessa terra. Paulo diz que ele sabia que ele ainda não tinha alcançado, ele não tinha atingido o
o estado de perfeição. Paulo ainda não tinha alcançado ali o ápice da perfeição humana, a estatura de Cristo. Mas é interessante que Paulo ele diz: eu era fariseu, eu era zeloso da lei, eu era um religioso, mas eu deixei todas essas coisas para trás para andar com Cristo Jesus. E ele diz: irmãos, eu não julgo que eu a tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Você tem caminhado para o alvo, ou você está estacionado diante da sua dificuldade? Saiba de uma coisa: não perca o foco e não deixe a dificuldade desse presente momento roubar a sua fé. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se levante desse estado de fraqueza espiritual, busque o seu refúgio em Deus, fortaleça a sua fé, conserte o seu foco, olhe para o alto e entenda de uma coisa: que Jesus ele está trabalhando sobre a minha e sobre a tua vida, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mesmo Cristo que veio à terra, o mesmo Cristo que morreu na cruz pela mim e pela sua vida, o mesmo Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Cristo que ascendeu aos céus, e é o mesmo Cristo, aleluia, que promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. Não é hora de perder o foco, não é hora de olhar somente para as coisas dessa terra, não é hora somente para olhar para o cenário mundial, para a política, para a sociedade, para as tragédias, mas é hora de olhar com os olhos espirituais e entender que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Por isso que Paulo diz: eu perdi as coisas dessa terra para alcançar uma posição em Cristo Jesus, porque a minha esperança está na ressurreição em Cristo Jesus. Porque muitas vezes o cristão ele coloca o foco somente nas coisas dessa terra. Assim também estava no começo da igreja os primeiros cristãos. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6 até o 11. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos está escrito, no versículo 6: e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Sabe o que eles estavam esperando? Somente nessa terra. Eles achavam que Jesus ia ser um rei terreno, eles achavam que Jesus ia restaurar naquele momento o reino a Israel. Olha o que Jesus disse: e disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Olha novamente Jesus consertando o foco da igreja. Olha novamente Jesus consertando o foco dos cristãos. Os cristãos dessa época, eles viram Jesus ressurreto, e quando Jesus apareceu para eles a última vez, a primeira coisa que eles perguntaram é: o Senhor vai restaurar agora o reino a Israel?
É agora que vai acontecer, é neste momento, é nessa terra. Jesus fala: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas saiba de uma coisa: vocês receberão virtude, vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. E a palavra de Deus diz que depois de Jesus dar essas instruções, ele foi recebido aos céus, ele foi assunto aos céus. Os apóstolos ficaram impressionados olhando aquela cena, mas os anjos testificaram, os anjos disseram: porque vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que foi recebido nas alturas, um dia ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Esta é a esperança da igreja, esta é a esperança do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, aleluia, na carta aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. O Senhor, ele fala para você essa noite: é tempo de deixar o passado para trás, é tempo, aleluia, de viver uma nova história, é tempo de viver um novo momento, é tempo de viver um novo de Deus, é tempo de deixar as coisas que para trás ficam. Talvez você está aqui essa noite e você está paralisado pelo seu passado, e você está paralisado pelas culpas do passado, pelas dificuldades do passado, pelas decepções do passado. O Senhor, ele diz para pessoas aqui essa noite: deixe as coisas que para trás ficaram, e é tempo de prosseguir para o alvo, é tempo de avançar, avançando-me para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus te trouxe aqui esta noite porque ele quer te fortalecer. É tempo de renovar as forças, é tempo de olhar para o alto, é tempo de consertar o foco, é tempo, aleluia, de se fortalecer espiritualmente. A nossa esperança não é somente nessa terra, a nossa esperança não é somente nas coisas momentâneas e passageiras. Saiba de uma coisa: nós estamos esperando o Rei da glória. Nós não estamos esperando somente um rei terreno, nós não estamos esperando somente um governante humano, nós não estamos esperando somente nos homens falhos dessa terra. Nós temos um rei poderoso, vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, e da mesma forma que ele subiu, um dia ele voltará para buscar a sua igreja gloriosa, aleluia. Por isso que nós temos que estar com essa esperança, nós temos que ter esse foco. Meu irmão, nós somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros em terra estranha. Nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus diz que a vida é um sopro. Uns vão viver 30, outros 40, outros 50, outros 70, o máximo 80. A Bíblia fala que o que passa de 70 é cansaço e enfado. Depois disso, meu irmão, aí é o encontro com a eternidade. Por isso que durante a nossa vida terrena, nós temos que preparar a nossa vida espiritual para encontrar com o Senhor. Essa era a esperança de Paulo, e Paulo teve experiências com o Senhor. Paulo viu o terceiro céu, Paulo viu o paraíso. Deus mostrou para ele, Deus deu a ele a esperança do arrebatamento, e ele sabia o que estava esperando a sua vida. Por isso que ele diz ali em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 17 ao 18, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente, não atentando, preste atenção, olha que coisa profunda que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja.
porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vêm, porque as que nós vemos são temporais, são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Aleluia. E por que Paulo ele diz? Porque a leve e momentânea tribulação, leve, porque Paulo foi ao paraíso, e quando ele comparou o paraíso com as lutas dessa terra, ele diz, essas lutas são leves. Momentânea por quê? Porque essa terra é passageira, essa vida é passageira. Então ele diz, leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. Em outras passagens, Paulo vai dizer, eu sou participante dos sofrimentos e das aflições de Cristo, para também participar com Ele nas suas glórias. Aleluia. Então saiba de uma coisa, o cristão nesse mundo, ele é provado, o cristão nessa terra, ele passa por aflições, mas diante do reino de Deus, na glória, tem um lugar preparado para os fiéis, tem um lugar preparado para os bons soldados, tem um lugar preparado para aqueles que combatem o bom combate da fé. Por isso que no final, o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, quando ele já está em Roma, preso, e ele já tinha sido condenado à morte pelo imperador romano, Paulo ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, ele dará a mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Meu irmão, a esperança do cristão em um mundo perdido é a esperança da redenção completa, é a esperança da nossa salvação se consumar. Saiba de uma coisa, o cristão, ele está esperando, aleluia, o arrebatamento. O cristão verdadeiro, ele está esperando a glorificação desse corpo mortal. Olha o que o apóstolo Paulo também, ele diz em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, 1 aos Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Olha qual que é a esperança do cristão. Paulo diz acerca do arrebatamento. No dia do arrebatamento da igreja, olha o que vai acontecer. No dia que Jesus voltar, olha o que vai acontecer. 1 aos Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Talvez você entrou aqui essa noite e você está triste. Você está triste com o cenário mundial, você está triste com os governos, você está triste com a sociedade, você liga o noticiário, você se entristece, você está com medo do futuro, você está desanimado pelas suas lutas pessoais, mas Jesus Cristo te convida essa noite a colocar a sua esperança, a sua confiança nele, renovar as suas forças, consertar o foco dos seus olhos. Não olhe somente com os olhos carnais, mas
olhe com os olhos espirituais, sabendo que as profecias estão se cumprindo e sabendo que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Olha o que Jesus ele vai dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 em diante. Paulo está dizendo do mesmo evento, preste atenção, isso é tremendo. Paulo está dizendo do mesmo evento de 1 Coríntios 15, do 51 que nós lemos. Paulo lá ele foca no que vai acontecer com o nosso corpo no dia da volta de Jesus. Agora em Tessalonicenses, Paulo explica como que vai se dar o processo. 1 Tessalonicenses 4 ao 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O mundo não tem esperança. Aqueles que não têm Jesus não têm esperança. Não tem esperança de encontrar com seus entes queridos. Não tem esperança de uma vida futura. Não tem esperança de uma redenção. Não tem esperança. Mas o cristão, ele tem a esperança, a viva esperança, e a garantia da nossa salvação é Jesus Cristo ressuscitado. A nossa esperança de salvação é o túmulo vazio. Ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê na ressurreição de Cristo? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, ou seja, os que dormem ressuscitarão primeiro. Serão arrebatados primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí acontece o processo de 1 Coríntios 15, 51. A transformação, a glorificação desse corpo mortal, corruptível, um corpo de glória semelhante ao de Cristo, transformado, o qual o pecado e a morte e a tentação não têm mais poder sobre ele. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Saiba de uma coisa essa noite. Se você é um cristão e você tem olhos somente carnais, e você olha somente numa perspectiva terrena, você vai desanimar. Você vai parar. Porque muitas vezes com os olhos carnais, você vai olhar para a política, você vai olhar o ímpio prosperando, você vai olhar para uma sociedade corrupta, você vai olhar pessoas que muitas vezes parece que peca, faz tudo errado e dá certo. Mas quando você entende com os olhos espirituais e você conhece a palavra do Senhor, você se alegra pelos cumprimentos da palavra do Senhor. Você entende que tudo que está acontecendo é cumprimento, é profecia, é o que Jesus falou que aconteceria. E ele disse, quando vocês olharem todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. É tempo de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É tempo de viver o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em Deus. A nossa segurança está em Deus. Por isso que no Salmos 40, o salmista ele declara, eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ele ouviu o meu clamor. E ele me tirou de um largo horrível. Não importa a profundidade que você chegou. Não importa no lamaçal que você estiver. Ele pode te tirar desse largo horrível, desse charco de lodo.
O salmista ele continua declarando: pôs os meus pés sobre uma rocha. A rocha na Bíblia representa Cristo. A rocha é um lugar firme, é um lugar sólido. Quem está sobre a rocha está alicerçado. Quem está sobre a rocha está fundamentado. Quem está sobre a rocha está firme. Porque Jesus, quando ele comparou o cristão, quando ele comparou o ser humano, ele comparou a uma casa. E ele falou que existe dois tipos de casa. Existe a casa que está firmada sobre a rocha e existe a casa que está alicerçada sobre a areia. A que está alicerçada na rocha, bateu o vento, a tempestade, o dia mau, o vento forte, mas ela manteve de pé, porque ela estava fundamentada na rocha. E o mesmo vento, a mesma tempestade, o mesmo dia mau bateu sobre a casa que estava fincada sobre a areia. E a casa que estava sobre a areia, ela caiu. E por que ela caiu? Porque ela estava num lugar inseguro. A palavra do Senhor diz que o sol ele nasce para o justo e para o injusto. O dia mau chega para o justo e chega para o injusto. A diferença é que aquele que está em Cristo Jesus, ele se mantém de pé. Por isso que o Salmos 40 ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor, e ele me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo, ele pôs os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos, e ele pôs um novo cântico na minha boca. Eu quero te dizer essa noite que o Senhor ele está firmando o passo de cristão aqui essa noite. O Senhor ele está endireitando caminhos essa noite. O Senhor tem novo cântico para a tua boca essa noite. O Senhor ele tem um novo tempo sobre a tua vida essa noite. É um tempo de avançar, é um tempo de romper sobre o deserto, sobre o vale, sobre o dia mau, sobre a dificuldade. Você entrou aqui essa noite desanimado, você entrou aqui essa noite angustiado, você entrou aqui essa noite preocupado, mas neste momento o Espírito Santo, ele te visita aí aonde você está. Eu não sei se você está no quarto, na sala, na cozinha, mas o Espírito Santo, ele te toca esta noite. Sinta a presença do Espírito Santo Consolador. Para ele não há distância, para ele não importa o estado, a cidade, o país aonde você está. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e ele alcança as profundezas do teu coração esta noite, e ele arranca essa tristeza, essa angústia. Eu estou ministrando em cima da palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor está te fortalecendo esta noite. Esta batalha não vai te parar, essa batalha não vai, aleluia, te matar espiritualmente. Conserte o teu foco essa noite, olhe para o alto, comece a clamar ao Senhor, comece a orar, peça o renovo do Senhor neste momento aí na sua casa, peça a graça do Senhor aí na sua casa. Eu sinto a presença de Deus neste momento. O Senhor está sobre nós neste momento, está nos visitando, está nos tocando, nos fortalecendo. É noite de cura espiritual, é noite de fortalecimento espiritual, é noite de revestimento de armadura esta noite. O Senhor está te revestindo para a guerra, o Senhor está te fortalecendo, aleluia. O Espírito Santo arranca essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, essa apatia espiritual que se abateu sobre a tua vida, aleluia. É tempo de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Jesus Cristo, meus irmãos, está voltando para buscar a sua igreja. Nós vamos orar agora, nós vamos levantar um clamor, nós vamos clamar. O Espírito Santo está sobre nós neste momento. Clame ao Senhor aí na sua casa, aí no seu quarto. Clame pela sua família, clame pela sua vida espiritual, clame pelo renovo do Senhor essa noite. Nós vamos orar. Oh, aleluia. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta palavra de esperança, de consolo ao nosso coração. Pai, neste momento, como ministro do teu evangelho,
intermédio eu clamo a Ti, ó Pai, que nesta noite o Senhor possa alcançar esta casa, esta família, esse coração, esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, que o Senhor esta noite possa repreender essa tristeza nesse coração. Pai, esse meu irmão que entrou aqui esta noite nessa live e está passando por um deserto grande. Ó, meu Pai, muitas vezes esse meu irmão, essa minha irmã acha que não vai aguentar. Ó, Senhor, mas o Senhor é Deus que fortalece. O Senhor é um Deus que quebra barreiras. O Senhor é um Deus que quebra amarras. É na autoridade do nome de Jesus que nós entramos na Tua presença, ó Pai, clamando pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. Pai, nós ministramos a unção. Pai, no livro de Isaías diz que a unção remove o fardo e a unção despedaça todo jugo. Que neste momento todo jugo venha a ser despedaçado. Que neste momento, Pai, todo jugo venha a ser quebrado. Que neste momento todo desânimo, toda morte espiritual, nós paralisamos na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que os Teus filhos são livres para Te servir, para viver, Pai, o melhor de Ti. Se existe alguém aqui esta noite que está fora dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar, é tempo de refazer a aliança. Se tem alguém aqui esta noite que não aceitou a Jesus Cristo ainda, talvez você andou por muitos caminhos, talvez você consultou muitas religiões, talvez você bateu em muitas portas, mas esta noite o Senhor te chama para a salvação, para a comunhão, para o relacionamento com seu Filho amado Jesus Cristo. É noite de confessar ao Senhor. Confesse ao Senhor, levante a sua mão aí na sua casa, dobre o seu joelho e reconheça a Jesus Cristo como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador da sua vida. Peça a Ele para escrever o seu nome no livro da vida. Peça a Ele para te fazer cheio do Espírito Santo, para abrir os teus olhos espirituais, para que você compreenda as Escrituras, para que você entenda o mistério do Evangelho, porque está escrito na palavra do Senhor que o príncipe desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dessa geração, para que não veja, para que ouça e não entenda, não compreenda. Nós oramos por salvação, nós oramos pelas cegueiras espirituais caindo por terra, nós oramos por cura física e espiritual, nós clamamos a Ti, Senhor, que a unção do Senhor alcance, aleluia, essa casa, essa família, esse coração, se move, Senhor, sopra com Teu Espírito, quebra as cadeias, as barreiras, as amarras, os impedimentos, os empecilhos. É na autoridade do nome de Jesus Cristo. Está escrito na Tua palavra, aleluia, no livro do profeta Isaías, que a Tua palavra não volta vazia, ela vai e produz o resultado pelo qual ela foi enviada. Que a Tua palavra vá, caia em terra fértil e produza frutos essa noite. Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e Te agradecemos, ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você que crê, diga amém essa noite. Você pode dizer um amém. Você pode dar um glória a Deus essa noite por esta palavra, por esta oração, por este momento de comunhão que nós tivemos essa noite, através da ministração da palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa essa noite. Mais uma live de quarta-feira. Todas as quartas-feiras, ou às 9, ou às 9h30, nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Não deixe de estar conosco, de vir se alimentar da palavra de Deus. Amém? Aí na sua tela pode estar aparecendo uma mensagem para você ativar o sininho de notificação das nossas lives. Ative esse sininho para toda vez que eu estiver ao vivo, você poder receber a notificação do Instagram que eu estou ao vivo. Se você não achar essa mensagem aí na sua tela, você pode entrar no meu perfil do Instagram. E lá em cima você vai encontrar um sininho, onde você pode apertar e ativar todas as notificações. Não deixe de participar conosco às quartas-feiras, aqui no Instagram, no nome de Jesus. Eu quero que você que ficou aqui até o final da live, comente comigo aqui, comente para mim saber de qual estado, de qual cidade você está assistindo essa live.
Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para você, antes de encerrarmos aqui o trabalho da noite, no nome de Jesus. Comente aqui de qual cidade você assistiu essa mensagem, essa pregação. Você que pegou essa mensagem no final ou no meio, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Assista, compartilhe. Quando a palavra ela for uma bênção para você, não deixe, não guarde só para você. Compartilhe com outras pessoas, envie para mais irmãos, convide para estar conosco. Você também está abençoando vidas. Irmã Edileuza, Cana Verde, Minas Gerais, Deus abençoe, graça e paz. Irmã Ellen de Sergipe, Deus abençoe, graça e paz. Elizabeth, irmã Elizabeth de Jaguariúna, Deus abençoe, interior de São Paulo, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe de uma forma poderosa essa noite. Amém, meus irmãos? Praia Grande, litoral de São Paulo, Deus abençoe. Jeane, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pessoas de várias regiões, louvado seja o nome do Senhor por isso. Em que momento precioso, irmãos, nós podemos estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, se alimentando, se fortalecendo na fé e tendo um momento de comunhão com o corpo de Cristo. Eu quero te convidar também, você que está comigo ainda aqui na live, que você visite o nosso site e lá na descrição, no link da bio do meu Instagram. No link da bio, você vai encontrar o site do nosso curso. Você que quer aprender mais da palavra de Deus, você que quer se aprofundar nas escrituras, você que quer estudar conosco, vem estudar conosco no Instituto Teológico Palavra Rema. Lá na descrição, no link da bio, você vai encontrar o site do nosso curso. Lá você vai conhecer um pouquinho do nosso curso bíblico Maturidade Espiritual, um curso aí com alguns módulos, mais de 25 aulas, amém? E também você que fizer inscrição, você que vem estudar conosco, você ganha gratuitamente 42 livros cristãos em formato e-book, amém? Para a edificação da sua vida espiritual. Vem estudar conosco, você será muito bem-vindo. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito do curso, lá no meu site você pode achar o meu WhatsApp, amém? O WhatsApp do Instituto Teológico Palavra Rema. Você pode nos chamar lá no nosso instituto e conversar conosco, tirar suas dúvidas acerca do curso, amém? Você que adquiriu o curso, tiver alguma dificuldade de acesso, pode nos chamar também lá. Não deixe de ir no link azul da bio, lá na minha bio do Instagram, e conhecer o nosso curso bíblico Maturidade Espiritual. É um curso tremendo que tem abençoado muitas vidas, muitos irmãos, tem se fortalecido na fé, tem aprendido mais da palavra de Deus, tem crescido espiritualmente, tem desenvolvido ministério através desse curso que o Senhor pôs no nosso coração para desenvolvermos. Amém? Meus irmãos, eu vou estar encerrando a live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? De uma forma poderosa. Eu espero vocês quarta-feira que vem, às 9 ou às 9h30 da noite. Você sempre olha aqui nos stories do Instagram para saber o horário da live, mas é sempre às quartas-feiras, ou às 9 ou às 9h30. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Receba a bênção apostólica. Amém? Que o grande amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Não só hoje, mas todos os dias. Que Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Até a próxima live. Deus abençoe.